Antônio, hoje nós vamos continuar falando sobre o tema super importante, achei muito interessante, o tema da sexualidade indígena nas missões. Porém, destacando os discursos dos missionários sobre a castidade dos Guarani reduzidos. Antônio, qual é mesmo o motivo da escolha desse tema? Matilde, quem conhece a documentação missionária sabe que esse tema aparece com muita frequência nos escritos dos jesuítas. Se por um lado eles questionam a forma como os indígenas reduzidos viviam a sexualidade antes de serem cristãos, conforme nós vimos no episódio passado, por outro lado enaltecem o recato, a defesa da honra, da virgindade e da castidade após terem aceitado reduzirem-se. Nossa intenção é então apresentar esses dois aspectos do mesmo assunto, que consideramos centrais para formularmos uma ideia mais ampla sobre ele. Pois no fundo, o que os missionários queriam mostrar com tais relatos é que a sua ação era indispensável para a inserção e manutenção dos indígenas na economia da salvação. Ainda mais porque, na virada da Idade Média para a moderna, a virgindade e a castidade, principalmente a feminina, eram superestimadas, de modo que era comum entre os teólogos morais a ideia de que o tipo de vida mais semelhante à celestial era o estado virginal. Assim, tais discursos querem mostrar que os indígenas cristãos eram exemplos, inclusive, para os cristãos do Velho Mundo. Tá, vamos aos relatos dos missionários. O que eles trazem com relação a tudo isso? Como eu disse, Matilde, vários são os registros feitos pelos missionários sobre a castidade indígena. Mas a maioria deles se refere a casos de pessoas que, por sua austeridade, na vivência da piedade e da doutrina cristã e exemplaridade social, faziam parte das congregações marianas, espécies de associações existentes nos povoados missioneiros. No momento em que a piedade mariana era muito incentivada no mundo católico, os missionários acreditam a pureza dos indígenas justamente a ela, como se vê nos registros feitos em 1634, referentes às missões das frentes missionárias do Paraná e do Uruguai, nos quais várias mulheres teriam se negado a manter relações sexuais, fosse fora do casamento ou diante de ameaças de homens dos povoados. Mas há alguns casos que chamam a atenção em virtude de se aproximarem da história das pessoas reconhecidas como santas pela Igreja Católica, desde o período medieval. Um desses casos teria acontecido na redução de Santa Ana, onde um rapaz de nome Alonso Taí, entre 1635 e 1637, após ouvir os padres falarem das belezas da castidade, passou a desejá-la. E por sentir-se sexualmente tentado, teria pedido em lágrimas para que os missionários o livrassem das tentações chamadas desonestas, dando a entender que queria ser castrado. Em outro caso, um jovem teria ferido os olhos para manter a castidade, na redução dos santos mártires, após ter ouvido as explicações do missionário sobre as palavras do Evangelho que dizem: se teu olho te escandaliza, arranque-o de ti, tendo ele as imitado em perfeição. Assim escreveu o missionário. Logo depois viu, por acaso, uma coisa obscena e, lembrando-se do que tinha ouvido no sermão, maltratou seus olhos de tal forma que se enfermou. Perguntado por que ele tinha feito isso, diz: para apartar a vista de uma coisa desonesta. Eu preferiria perder meus olhos ao invés de ofender a Deus. Ele podia também picar-se com agulhas nos braços e membros para vencer pela dor as más inclinações, fecha aspas. Mas quer dizer que os missionários incentivavam os indígenas a realizar austeridades corporais, inclusive assim para vencer o que pensavam ser tentações demoníacas ao corpo e à alma e para alcançar o ideal pregado? Mesmo? Sem dúvidas, Prof. Tilde.
Os missionários, de fato, incentivavam os indígenas a praticar mortificações corporais, mas talvez nesses casos, esses tenham levado a pregação bastante ao pé da letra. Agora, no caso da virgindade e da castidade e de seus benefícios espirituais, as pregações eram constantes, enriquecidas com inúmeros exemplos. E é evidente que muitos ouviam tais pregações e podiam decidir-se a fazer, a exemplo dos missionários, o voto de castidade. Tal é o que nos mostra o relato de um fato que teria acontecido nas missões da Frente Missionária do Uruguai. Diz o missionário, abre aspas, um neófito de pouca idade, tendo ouvido que na Europa muitos adolescentes renunciavam ao amor e se encerravam no claustro, após consultar o negócio com vários amigos, se apresentou aos missionários manifestando vivos desejos de fazer voto de castidade. Quando estes lhes replicaram que aquilo não era possível na América, exclamou, ó padre, me concederias o que peço se conhecesses o que é para um jovem viver entre mulheres nuas e conversar com elas noite e dia? O que fizera o padre nessa situação, não sabemos. Há casos, no entanto, em que o missionário se encanta com a internalização da castidade pelos indígenas. O missionário relata o caso de um rapaz que recebera uma mulher em sua cama na noite e assim que a sentiu, abre aspas, saltou como se fosse picado por cobra venenosa, afastando-a de si com fúria e valor cristão, escreveu o missionário. Ou noutra ocasião, abre aspas, muitas mulheres, por conselho dos padres e por efeito da graça sacramental, alcançada na confissão e comunhão, têm resistido à tentação de parte dos homens, preferindo elas antes perder a vida que sua alma nesses assédios de parte daqueles perdidos, fecha aspas. Há também muitos registros de casos de mulheres que, por rejeitarem relações sexuais, são mortas ou feridas por homens dos povoados missioneiros. Inclusive de casais que fariam votos de não manterem relações sexuais a fim de viverem a castidade perfeita. Enfim, poderíamos trazer aqui centenas de registros, mas esses são suficientes para demonstrar a intenção dos missionários e, nesses casos, segundo eles próprios, o sucesso que teriam tido em estabelecer a contenção da sexualidade indígena. Embora muitos jesuítas continuassem a afirmar que havia descontrole sexual em muitos indígenas reduzidos. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Sabe, Antônio, estou achando muito interessante essa abordagem. Olha, vai contribuir muito, muito nas minhas aulas. Já estou pensando. Ai, meus alunos vão adorar essas temáticas. AgoDVT. Obrigado.